Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de reencontro, ainda com algum isolamento, com algum distanciamento físico, mas na certeza de que todos nós estaremos unidos nesses instantes, através da mensagem espírita, através da doutrina espírita, através da mensagem de Jesus. Somos muito gratos aos amigos espirituais, a Jesus, pela oportunidade que todos nós estamos tendo. A oportunidade de estudarmos a doutrina espírita em nossos lares, junto dos nossos entes, dos nossos familiares, amigos, que podem até por algum motivo não estarem conosco exatamente nesse instante, mas o fato de estarmos todos juntos, isso tem um imenso significado. Então agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estarmos passando o que nós estamos passando, na certeza de que muito em breve todos nós poderíamos voltar a nos reunir nas atividades da Seara, unidos fisicamente, onde nós nos encontrávamos pela busca da felicidade, pela busca do burilamento, pela busca da reforma íntima, onde nós estávamos ali nas fileiras do trabalho, das fileiras da caridade, nas fileiras do serviço em nome de Jesus. E nós temos a certeza de que os amigos espirituais estão conosco, nos acompanham, onde quer que nós estejamos, tendo como propósito, tendo como bandeira a mensagem do Evangelho, os amigos espirituais estarão conosco. E Jesus também, naturalmente, dito por ele mesmo, onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ele ali estaria presente. Então nós temos certeza de que Jesus está conosco, onde quer que estejamos. Basta que nós, então, elevemos os nossos pensamentos, e isso acontece quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de nos debruçarmos na mensagem espírita. Aqueles que nos amam vêm ao nosso encontro. Quando nós paramos para estudar essas mensagens edificantes, é um convite, essas mensagens são para nós um convite à nossa reforma íntima, ao nosso burilamento moral, um convite à caridade. Então é natural que os nossos amigos espirituais venham ao nosso encontro, para que possam nos auxiliar, nos inspirar, aqueles que nos amam e torcem por nós. E nesse momento, Jesus também está conosco, como ele mesmo prometeu que aconteceria. E como nós sempre fizemos ao longo dessas oportunidades, nós vamos iniciar o nosso estudo exatamente relembrando de Jesus, o amado Rabi da Galileia, a luz do mundo, aquele que é modelo e guia para todos nós. Eu gostaria de começar hoje lembrando de uma passagem por nós muito estudada, mas será importante para nós relembrarmos os detalhes, para que nós possamos debater, discutir, para que nós possamos interiorizar e extrair dessas mensagens aquilo do qual nós necessitamos naturalmente. As mensagens são para isso, são para nós. Para que nós possamos encontrar nelas os subsídios, para que nós possamos lograr forças para a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos inspirar, para que nós possamos iluminar os nossos pensamentos, iluminar nossos caminhos de alguma forma. Relata-nos Mateus que, num determinado momento, Jesus estaria numa praia em Cafarnaum. E como era natural de se imaginar, uma multidão imediatamente começava a se ajuntar, se avolumar no seu entorno. Era natural imaginarmos que isso acontecesse sempre que Jesus estivesse disponível. Isso porque encontrar com Jesus devia ser um imenso privilégio, e muitos souberam aproveitar essa oportunidade, de beber dessa fonte cristalina da sua mensagem, de encontrar em Jesus exatamente um divisor de água, do qual todos nós necessitamos. Muitos então foram ao encontro de Jesus, e a multidão se transformou numa multidão tão grande de uma hora para outra, que foi necessário então que ele se afastasse um pouco da praia. Então ele adentra uma barca e começa a falar de dentro da barca, de dentro do lago, ele começa a falar para aquela multidão que o acompanhava. E ele então começa a falar-nos uma parábola, que nós eternizamos como sendo, ou com o título, a parábola do semeador. Jesus utilizava as parábolas como um método pedagógico, como uma técnica maravilhosa para que as pessoas pudessem de alguma forma guardar a mensagem sem necessariamente compreendê-la. Os Espíritos vão nos dizer que é necessário alguma maturidade para que nós consigamos interpretar as parábolas contadas por Jesus, mas o fato dele ensinar por parábolas era a certeza de que aquelas pessoas guardariam essa mensagem.
Porque nós sabemos que, em princípio, as pessoas começaram a multiplicar ou a disseminar as mensagens de Jesus através da oralidade. As pessoas contavam umas para as outras. Nós sabemos que os primeiros pergaminhos do Evangelho começaram a ser escritos algum tempo depois ou alguns anos mais tarde, mas nós sabemos que as suas parábolas, elas de alguma forma constituíam-se em um modelo didático maravilhoso, fazendo com que as pessoas se identificassem com as parábolas e fixassem de alguma forma através de figuras que faziam parte do cotidiano. Ele falava usando determinados elementos exatamente para que aquelas pessoas pudessem assimilar, pudessem guardar a informação através dos séculos, naturalmente. Nós vamos encontrar, então, uma boa explicação a esse respeito na própria introdução do Evangelho Espírita, mas, nesse momento, nós vamos falar de uma parábola em especial. A única parábola que Jesus nos ensinou, que ele mesmo interpretou. As outras parábolas, Jesus nos ensinava e deixava para que nós, obtendo maturidade necessária em algum momento, nós mesmos as interpretássemos. Acontece que essa é a única parábola que Jesus ensina e ele mesmo interpreta para todos nós. Os Espíritos vão ter a ocasião de dizer que é necessário que nós interpretemos as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, para que elas consigam encontrar um sentido, para que elas consigam se transformar numa ferramenta eficaz que vão verdadeiramente nos auxiliar na tarefa da reforma íntima. Mas essa parábola, como eu disse, não tem essa necessidade, porque Jesus ele mesmo explica a parábola. Ele começaria essa parábola da seguinte forma: aquele que semeia saiu a semear. E conforme ele semeava, parte dessas sementes caíram à beira da estrada. Não tiveram condições de germinarem, veio as aves do céu e as comeu. Mais adiante, então, boa parte da semente cai num solo pedregoso. Ali naquele solo pedregoso, elas até conseguiram germinar. Entretanto, as suas raízes não conseguiram se fixar no solo e elas acabaram morrendo desidratadas. Elas acabaram morrendo de desidratação exatamente por não conseguirem se nutrir do solo. Mais adiante, uma parte dessas sementes caem entre os espinheiros. E por mais que elas consigam germinar, que essa semente consiga germinar, logo no início do seu desenvolvimento, ela careceria, por exemplo, de água e luz. Acontece que, estando ela entre os espinheiros, elas acabam ficando sufocadas. E sufocadas, então, elas acabam padecendo. Entretanto, apesar dessas sementes terem caído nesses solos que não lhes permitiu a manutenção, não lhes permitiu executar a tarefa que é confiada a cada semente, parte delas também caiu num solo fértil. E nesse solo fértil as sementes, uma semente deu 100, outra 60, outra 30. Jesus nos ensinava essa parábola maravilhosa chamada de parábola do semeador. Logo no versículo seguinte, então, ele começa a explicar a parábola. Ele diz que aquelas sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ainda se encontram refratárias à mensagem de Jesus. A mensagem do Evangelho, a mensagem da reforma íntima, a mensagem da Boa Nova. Nós sabemos que nós, nesse educandário maravilhoso, todos nós estamos em posições, em momentos diferentes. Muitos de nós ainda se encontram nessa realidade de estarem extremamente impermeáveis à mensagem da Boa Nova, à mensagem da esperança, à mensagem da fraternidade. E naturalmente que nós não fazemos nenhum tipo de julgamento, porque nós também, é bem verdade, é bem natural nós imaginarmos que nós também já passamos por esse estágio. Se hoje nós já conseguimos assimilar a mensagem de Jesus no sentido de sabermos o que deve ser feito, de entendermos a necessidade de fazermos aquilo que merece ser feito, no sentido da nossa reforma íntima, é bem provável que bem pouco tempo atrás nós também nos encontrássemos impermeáveis a essa mensagem, sabedores que a natureza não dá saltos. Então, a semente que cai à beira do caminho representam aquelas pessoas que se encontram ainda extremamente impermeáveis à mensagem. Vêm as aves do céu, as coisas do mundo, e comem as sementes. Aquelas sementes que vão cair no solo pedregoso, por mais que essas sementes elas consigam de alguma forma germinar, as suas raízes não encontram solo fértil e elas acabam morrendo ressecadas.
são aquelas pessoas que se empolgam com a mensagem. Permite que a mensagem de alguma forma germine, mas logo vem as coisas do mundo e elas se esquecem e elas abandonam a mensagem. Elas não tendo condições de manter as raízes fincadas, se abastecendo, se nutrindo, imediatamente tudo morre. São aquelas pessoas que se empolgam com a mensagem no sentido de encontrarem verdadeiramente na mensagem espírita, na mensagem de Jesus, exatamente a grande oportunidade de mudar nossas vidas, mudar nosso comportamento, de encontrarmos uma explicação saudável para o nosso objetivo maior, que é a felicidade. O objetivo de todos nós é a felicidade, nós não temos dúvida disso. Entretanto, a empolgação passa. Muitas pessoas se empolgam com a mensagem, mas a empolgação passa. A empolgação, a mensagem não consegue fincar as raízes no coração de muitos de nós. E mais uma vez nós relembramos que não vai aqui nenhum tipo de crítica ou julgamento, porque nós compreendemos que cada um está no seu momento, no momento onde deveria estar naturalmente. Cada um está vivendo a sua experiência, cada um de nós sabe a dor que sente, as dificuldades que passa, as alegrias. Cada um sabe. Como diz um poeta da música popular brasileira, cada um de nós sabe a dor e a alegria de ser o que é ou de estar onde está, naturalmente. Então, muitas pessoas até se empolgam com a mensagem, mas essa mensagem não consegue fincar essas raízes. Logo depois, uma parte da semente vai cair entre os espinheiros. E por mais que essa semente germine e consiga ficar raízes, não consegue se desenvolver, exatamente porque tem que competir com o espinheiro, competir por luz, competir por nutrientes no solo. Ou seja, os espinheiros tendem a sufocar aquela plantinha, que está lá ainda filhotinha, um bebezinho no seu nascedouro. Sufoca, por mais que aquela semente germine, aquele solo não permite o seu desenvolvimento por causa dos espinhos. E sufoca, e ela morre sufocada. Jesus vai dizer que são as coisas do mundo. Muitos de nós, por mais que permitamos que a semente germine, por mais que a semente tenha condições de desenvolver suas raízes, nós permitimos que elas sufoquem, porque ainda cedemos às coisas do mundo, aos caprichos do mundo. Os espinhos representam as coisas do mundo. Quantos de nós, na hora de fazer as escolhas, ainda optamos pelas coisas do mundo, exatamente, por não termos a plenitude da compreensão ou por não termos um solo livre desses espinhos que todos nós carregamos. Então as coisas do mundo ainda competem conosco pelas nossas escolhas. Haverá um dia que nós seremos capazes de não nos seduzirmos da mesma forma, mas nós sabermos exatamente atribuir os valores corretos. Haverá um dia que esses espinhos não falarão tão alto em nossas vidas, mas ainda acontece com muitos de nós, com muitos irmãos. E como eu disse, nós compreendemos naturalmente que a natureza não dá saltos. E aqui não fala alguém que já venceu ou que apresenta um coração repleto do solo mais fértil. Nós também lutamos ainda contra as nossas más inclinações, os nossos vícios morais. Nós ainda tombamos inúmeras vezes. Quantas vezes ainda não me flagro chorando de arrependimento pelos meus erros? Quantas vezes me flagro magoando ainda aqueles que estão à nossa volta? Estamos todos nesse balaio de luta, naturalmente, mas de alguma forma essa semente já encontra alguma morada nos nossos corações. A prova disso é o fato de nós todos estarmos em nossos lares, com todo o conforto que os nossos lares nos oferecem, reunidos em torno da mensagem de Jesus. Parte dessa semente então vai cair num solo fértil. Nesse solo fértil essas sementes irão lograr desenvolverem-se. Quando elas germinam, imediatamente parte dessa semente busca o solo, buscando fincar suas raízes para que do solo ela possa então encontrar os nutrientes necessários, para que ela possa se desenvolver numa árvore frondosa, oferecendo então suas folhas aos herbívoros, oferecendo seus frutos a todos nós, oferecendo sua sombra, oferecendo suas flores. E essas flores irão então se transformar em frutos e novas sementes, e cada uma dessas sementes poderá multiplicar-se, uma por 100, outra 60, outra 30.
Assim nós começamos a compreender a mensagem de Jesus através da explicação dele mesmo. Observemos que a mensagem para todos os solos, foi a mesma semente, foi a mesma mensagem. A diferença não estava na semente, a diferença estava no solo. E nós temos que fazer uma reflexão: como anda o solo do nosso coração que recebe essa semente? Nós ainda carregamos um solo extremamente árido, arenoso. Nós ainda carregamos um solo pedregoso. Nós carregamos um solo repleto de espinhos? Ou será que nós já fomos, através dos séculos, capazes de modificar exatamente a química do solo dos nossos corações, para que essa semente pudesse, então, germinar e se desenvolver? E atendendo exatamente para aquilo que ela... atendendo para a sua função, que é oferecer sombra, oferecer madeira, oferecer frutos e flores. Essa é a função da semente. Para que nós possamos dar os frutos mais saborosos, os frutos do amor, para que nós possamos, todos nós, sem exceção, aprendermos a amar. É para isso que estamos aqui, meus irmãos. É para isso que estamos reunidos em família. É para isso que estudamos a doutrina espírita, para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos aprender a amarmos-nos a exemplo de Jesus. Num determinado momento ele teria dito que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amarem-se uns aos outros. Nós sabemos que estamos aqui para o amor. E nós começamos então a compreender ou a engatinhar nessa tarefa, a tarefa de amarmos-nos. Nós sabemos que nós temos, todos nós sem exceção, a dura tarefa de amarmos ao nosso próximo, a exemplo de Jesus. E quando nós paramos para meditar em quem é o nosso próximo mais próximo naturalmente somos nós mesmos. Nós devemos começar a tarefa amando-nos. Entretanto, isso é muito complexo para todos nós, porque nós, eventualmente, podemos confundir o auto-amor com o egoísmo. E nós podemos tomar determinadas atitudes em nome do auto-amor, que na verdade é puro egoísmo. Porque quando nós falamos de amor, nós estamos falando daquilo que é o sentimento mais sublime, é o sentimento por excelência. Nós não amamos-nos quando nós queremos coisas para nós ou pessoas para nós. Nós amamos-nos quando nós queremos sermos especiais para nós e para os outros. Quando nós queremos aquilo que verdadeiramente tem valor para nós e para aqueles à nossa volta. Existe uma linha muito tênue que separa o que seria egoísmo do que seria auto-amor em verdade. E seguindo nesse mesmo raciocínio, nós sabemos que o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos, como nós o dissemos. Entretanto, ainda nessa escala de proximidade, depois de nós mesmos, tem aqueles que estão ligados conosco por laços consanguíneos, os nossos familiares, irmãos, irmãs, nas diversas famílias que existem, porque família naturalmente não é aquele conceito de laços de sangue, mas família é algo muito mais profundo, de almas que verdadeiramente se buscam, às vezes por necessidades expiatórias, nós sabemos disso, mas muitas vezes por afinidades. E nós vamos formando esses grandes conglomerados de pessoas que se amam, que crescem, que estão unidos, que unem-se através dos corações, que nós sejamos capazes de amarmos-nos partindo desse núcleo familiar, que nós sejamos capazes de amar aqueles que cruzam nossos caminhos, aqueles até mesmo que nós não conhecemos. E quando nós falamos que o amor é o fruto mais sublime que nos ensina o Evangelho, quando nós falamos em amar aqueles que estão à nossa volta, os nossos amigos, irmãos, familiares, esses frutos doces, existe um fruto mais sublime que todos esses, que é a capacidade de nós amarmos aos nossos inimigos. Mas, Guilherme, como assim nós vamos amar aos nossos inimigos? Como nós teremos essa capacidade? Se muitos de nós, às vezes, ainda encontramos dificuldade de amar aqueles que nos são simpáticos, como é que nós conseguiríamos nos vencer a ponto de amar aos nossos inimigos? Os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles terão ocasião de nos explicar o que é isso. E como nós podemos fazer para nós conseguirmos lograr esse amor exatamente na sua face mais sublime, que é o amor não apenas para o nosso próximo, não é o amor simplesmente para aqueles que nos amam, mas é o amor para os nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Os Espíritos vão nos dizer que amar aos nossos inimigos não é ter pelos nossos inimigos ou pelos nossos adversários o mesmo sentimento que nós temos pelos nossos amigos. Seria um equívoco pensar da mesma forma. Mas amar aos nossos inimigos é nós lentamente nos esforçarmos
nos esforçarmos para não desejarmos mal, para não relembrarmos deles com ressentimento. Naturalmente que isso é uma caminhada, isso é uma jornada em que nós ainda damos os primeiros passos, mas os Espíritos terão ocasião de nos ensinar então uma técnica. Se nós não temos ainda condições de manifestar efusivamente as diversas manifestações do amor, as pessoas que nós a temos como inimigas ou como adversários, e é natural que seja assim, porque existe em nós ainda uma autopreservação, é natural que nós evitemos aquelas pessoas que em algum momento no passado nós fizemos mal, ou que nos fizeram mal, que nós temos como inimigos ou adversários. Isso faz parte da natureza. E é querer muito de nós ainda que nós não tenhamos nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de mágoa. Então os Espíritos vão nos ensinar que nós podemos começar mudando os nossos pensamentos lentamente. Se nós não temos condições de modificar nossos pensamentos, vamos lentamente colocando a imagem dos nossos adversários, dos nossos inimigos em nossas preces. É bem verdade que nós não teremos condições de, no momento da prece, pedirmos ou vibrarmos amor, da mesma forma que nós o fazemos para aqueles a quem nós amamos, mas já é um passo. Então lentamente nós vamos modificando, mas é necessário que nós nos esforcemos, vamos lembrar das lições de Francisco de Assis. Francisco de Assis, numa das suas mensagens maravilhosas, ele diz algo que é mais ou menos assim, eu irei parafraseá-lo. A princípio nós devemos fazer por obrigação. Nos obriguemos mesmo, nos obriguemos a pensar de forma diferente, para que nós lentamente possamos irmos nos convencendo. Façamos primeiro por obrigação e lentamente nós vamos aprender a fazer por amor. Mas é necessário nos obrigarmos a dar o primeiro passo. Mas muitos estarão pensando assim, não, Guilherme, como posso então desejar bem para aquele com quem eu não tenho afinidade e tenho até ressentimento? Isso não seria falsidade? Muitos de nós usamos essa palavra, falsidade, para nós evitarmos fazer aquilo que deve e merece ser feito. Não é falsidade, naturalmente. Falsidade se eu não desejasse sinceramente a reconciliação. Na verdade, nós desejamos, o que nós temos é dificuldade. Então vamos tentar sufocar essa manifestação do nosso ego. Não é falsidade, não. É uma tarefa que todos nós devemos fazer por recomendação do próprio Jesus. Reconcilia com os teus adversários, enquanto eles estão a caminho. E se nós não temos condições de abraçá-los com sinceridade, comecemos então modificando os nossos pensamentos nas nossas preces. Vamos, nas nossas preces mais íntimas, começar engatinhando. Nós vamos mudando a forma como nós vibramos para essas pessoas. E o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, naturalmente. Muitos de nós, em nome de um alto amor, que na verdade é manifestação do nosso ego, é egoísmo, muitos de nós falamos coisas do tipo, não, eu não tenho como perdoar fulano, porque eu não tenho sangue de barata. O que é um absurdo, porque barata não tem sangue, né, meus irmãos? Barata tem hemolinfa. A hemolinfa dos insetos, ela vai ter uma função semelhante ao sangue, mas não é sangue. Então já começa o erro daí. Barata não tem sangue. A pessoa que diz que não tem sangue de barata, na verdade ninguém a tem. É o ego do indivíduo se manifestando para que ele não tenha que promover a reconciliação. As pessoas costumam falar coisas do tipo, não, eu não perdoo, porque como se o perdão fosse uma joia ou um presente que nós damos para os outros, a nossa joia mais preciosa, ou o nosso presente mais precioso que nós damos para os outros. Isso não é verdade. Isso é pura manifestação do nosso ego. Na verdade, aquilo que nós entendemos como perdão é um presente que nós damos para nós mesmos, porque quando nós perdoamos alguém, o primeiro e às vezes até o único a ser verdadeiramente beneficiado somos nós. É manifestação de alto amor. Quando nós começamos a vibrar de forma diferente, não permitindo que ressentimentos ou que pensamentos repletados de mágoa alterem o funcionamento do nosso organismo, porque nós sabemos que altera verdadeiramente no chamado estresse. Assim nós vamos nos libertando. Então vamos nos libertar desses ressentimentos. Vamos começar devagarinho com as nossas preces, mudando nossos panoramas mentais. Haverá um dia que nós teremos condições de recolocar aquelas pessoas, de retirar aquelas pessoas da gavetinha, aquela gavetinha que nós tínhamos como gavetinha dos nossos inimigos ou dos nossos adversários. E nós vamos nos vencendo, estamos aqui para isso. Meus irmãos, o objetivo da doutrina espírita é a reforma íntima e a caridade.
Não basta apenas irmos à casa espírita, aos estudos espíritas, conhecermos a literatura espírita, é necessário nós aplicarmos. E a hora é agora. A gente está sempre adiando nossas decisões mais importantes. A gente está sempre deixando para o dia seguinte. Digo mais, alguns irmãos espíritas costumam até usar a reencarnação, falam coisas do tipo, não, nessa encarnação eu não tenho mais condições, vou deixar para a próxima. E a próxima, meu irmão, pode ser algo muito delicado. Pode ser que nós tenhamos aquela pessoa em condições muito mais delicadas. Então aproveitemos a oportunidade agora que nos é dada. Não estou falando que nós devemos, nesse exato momento, nos levantar de onde quer que nós estejamos e vamos lá buscar os nossos inimigos para que todos nós possamos, ombreados, abraçados, podermos cantar hosanas a Jesus. Não é isso naturalmente, mas é nós, num momento de intimidade conosco, nós podermos lentamente mudando a forma de pensar. Vamos mudar a forma de pensar, vamos engatinhar nessa mudança. Nós sabemos que não se dá da noite para o dia, mas se nós começarmos agora, se nós começarmos hoje, mais breve tudo isso acontece. Então todos nós estamos aqui para essas lições maravilhosas do nosso burilamento. Amar aos nossos adversários, amar aos nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, é a nossa tarefa, nos ensinava Jesus. Amar aqueles que nos amam é relativamente fácil, é até a nossa obrigação, mas o grande desafio é amar exatamente aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Porque, senão, nada nos tornará diferente, porque publicanos e fariseus também amam aqueles que os amam. O grande desafio que nos fará diferente, o que nos fará cristãos, é exatamente a capacidade de amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Amar os nossos adversários. Se nós sabemos que os frutos saborosos da semente da mensagem de Jesus, o fruto mais saboroso é o amor, o mais saboroso de todos os frutos saborosos é o amor pelos nossos inimigos. O mais sublime dos frutos é o amor pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. E isso, naturalmente, é algo que se cultiva, que não se logra da noite para o dia, mas é necessário nós começarmos. Vamos dar logo o primeiro passo. Vamos aproveitar esse ano em que todos nós estamos tendo essa grande oportunidade de contemplação, de estudo, de estarmos mais tempo conosco, mesmos, exatamente, para que nós possamos meditar, para que nós possamos fazer essa viagem maravilhosa para dentro de nós, conhecer esse mundo que nós não conhecemos. Existe uma fábula, uma pequena crônica, que conta uma historinha gostosa, diz que Deus estaria conversando com seus anjos, e ele dizia o quanto que ele estava chateado, triste com a humanidade, que a humanidade só buscava a Deus nos momentos em que precisava de alguma coisa, que nós vivíamos reclamando. Então ele daria um jeito de sumir, de desaparecer, para que as pessoas não o encontrassem com facilidade. Então um dos seus anjos recomenda a Deus o seguinte: se esconda na lua, Senhor, se esconda na lua, porque o homem não visita a lua, o que Deus, que aquele que sabe tudo, teria dito a esse anjo, não. Muito em breve o homem conhecerá toda a lua, inclusive a face oculta. Muito em breve a lua será mais conhecida que muitas partes do planeta. Outro teria dito, então vá para o fundo dos oceanos, se esconda nas regiões abissais, nos grandes abismos, se esconda lá. O que Deus teria dito, não. Muito em breve o homem também irá vencer os barotraumas, irá vencer a diferença de pressão, vai desenvolver equipamentos náuticos, equipamentos que serão capazes de descobrir exatamente esse mundo que existe por debaixo dos oceanos, e o homem irá me encontrar lá. Então um determinado anjo meditou e teve uma ideia. Eu sei, Senhor, onde tu podes se esconder, e o homem raramente visita. A partir desse dia, então, Deus permanece na consciência do homem, porque nós raramente visitamos nossa consciência. E lá está Deus. Lá está Deus aguardando o momento em que nós iremos visitá-lo. Aguarda por todos nós em nossas consciências. Deus reside em nossas consciências. E se nós pararmos para fazer essa viagem interior e formos consultar nossas consciências, se nós tivermos condições de ouvir o que nossa consciência tem para nos dizer, eu tenho certeza que nós encontraremos nela o caminho para a felicidade, porque é lá que está escrita a lei de Deus. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós,
Que os nossos amigos espirituais possam nos abençoar, possam nos amparar a todos em nossos lares. Que aqueles a quem amamos, que aqueles em quem nós mentalizamos possam, nesses instantes de prece e estudo, sentirem-se homenageados, sentirem-se tocados por essa luz, da mesma forma como nós a sentimos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.